de volta com o Vivendo Bem. Deixa eu mandar um beijo gigante para a Daisy, da Open House, que mobília aqui o nosso cenário. Beijo, viu, Daisy? Muito obrigada. E a loja Open House fica em Caruaru. Acesse o site, que eles fazem entrega. Gente, os móveis, a coleção nova para esse ano tá maravilhosa. Só conferindo. Vamos continuar aqui com o papo. Eu queria saber de vocês sobre restrições, né? Descobri que estou com diabetes, vou ter que ter, querendo ou não agora, não tem mais escolha, uma vida aí alimentar restrita. Como é que funciona essa parte? Bom, não necessariamente vai ser restrita. A gente vai conversar com o paciente, vai ver como é a rotina dele, quantas refeições ele faz para dividir essas refeições, as quantidades necessárias, porque para não causar também hipoglicemia, no caso o diabetes já, e também colocar algumas estratégias nutricionais. E quando ele quiser, tem vontade de comer um doce, alguma coisa, acrescenta uma fruta, a farinha da casca de maracujá, linhaça, chia, tem como a gente estar reduzindo um pouco, mas sempre numa quantidade controlada, não é também comer de tudo. Eu posso dizer que o alto consumo de açúcar, ele pode causar diabetes? Pode sim levar ao diabetes a longo prazo, né? Não é de um dia para o outro, mas associado aos outros, a falta de atividade física, a falta de um sono de qualidade, a desbiose intestinal, sim, mais rapidamente pode acontecer o diabetes. Porque hoje é o excesso. Pessoas consomem o excesso, preferem a coisa mais prática, não, o alimento mais prático, rápido, industrializado, e isso é o que causa o problema. Então, não é só comer o açúcar. Que tipo de açúcar, qual a quantidade? Muitas pessoas consomem o café, o lanche, né? O lanche da tarde, o lanche da manhã, café, bolacha. Então, termina que um agrega o outro para piorar a saúde. Então, e esses produtos, eles são enriquecidos em açúcares mesmo, assim. Ele já é doce, já tem o seu carboidrato, porém é enriquecido com açúcar para dar mais paladar, para atrair mais o cliente a utilizar aquele alimento. E a substância, geralmente não tem o nome açúcar. É outro nome, bem por escondido. isso a importância de verificar, né? Não é escolher pela embalagem, mas sim pelo produto, escolher o natural e não embalagem. Porque quanto mais embalagem, mais produtos artificiais, mais corantes, e isso vai ser prejudicial para a saúde, principalmente para a desbiose. Então, hoje, desbiose, quase todo mundo tem desbiose, tem que ser tratado, mas ninguém sabe. Porque é interessante isso que você disse, que a desbiose ninguém tem muita ideia do que pode ser, porque a gente só liga para o nosso intestino, só se preocupa com ele, quando você tem hábito intestinal ruim. O que é um hábito? É você evacuar, ir ao banheiro diariamente ou não. Isso aqui significa um intestino bom para a maioria das pessoas, mas não. Pessoas que são ansiosas, pessoas que são estressadas, que têm um sono de péssima qualidade, que tem fadiga central, que você vive com sono. Isso pode significar, ou melhor, desbiose intestinal, porque esses sintomas são sintomas que vêm da deficiência de neurotransmissores. E, por exemplo, a serotonina é um neurotransmissor que 85% dela é produzido no intestino, pelas bactérias, né, do bem, que a gente chama assim, as bactérias que têm que estar em maior proporção na sua flora intestinal, e quem tem desbiose não tem essas bactérias, está em diminuição, então não vai ter serotonina. Não tendo serotonina, não tem bem-estar. Vai ser estressada, vai ser desconcentrada, vai ser irritada. Então vai por aí, não é só hábito intestinal. Desbiose significa muito mais além disso. E o que eu estava lendo também sobre o diabético é que o estresse, durante esse período, pode alterar aí, não é verdade? Com certeza. Como é que funciona? Bom, o estresse, quando você está estressado, se preocupa, isso vem por queda de neurotransmissor, você vai repercutir no seu organismo a produção de alguns hormônios que fazem vasoconstrição e que liberam açúcar no sangue. Um deles é o cortisol, o hormônio do estresse. Outro deles é noradrenalina, que é o hormônio que vai fazer liberação de açúcar no sangue. Então, a pessoa que já tem o diabetes, né, e aí ela já tem esse problema com o metabolismo do açúcar, com a insulina, então essa pessoa vai ter mais açúcar no seu sangue, causando mais o descontrole da própria doença. Olha, gente, que curiosidade incrível. Agora, ter diabetes significa que eu vou fazer aplicações de insulina para o resto da vida? Não significa isso, tá? Até porque existem os tipos de diabetes. A diabetes tipo 1, de fato, como é uma doença autoimune, é uma doença que você vai ter que entrar com insulina, sim, desde a infância, que geralmente se inicia na infância, porque existe uma destruição das células beta pancreáticas, que são as que produzem o hormônio. Se você não vai ter essas células, você vai ter que fazer uso. Mas o diabético tipo 2, não. O diabético tipo 2, se ele controlar por meio da mudança dos hábitos alimentares, como sempre repito, né?
E esses hábitos são fundamentais para que você controle o metabolismo do açúcar com a insulina e você não vai precisar, não, utilizar a insulina, não necessariamente. As pessoas associam muito isso, né? Associam? É diabético, então ele deve fazer a aplicação de insulina diariamente, mas tem esses casos tem, sim, diferentes. Na verdade, a diabetes tipo 2 que é a mais comum, né? Então, você não usa insulina se você tiver um controle desses hábitos. Se você realmente transgredir, não ligar para a situação que você se encontra, o seu destino é usar a insulina, sim. Olha aí, gente, vamos falar um pouquinho de alimentos funcionais, porque você que está em casa não sabe, ou talvez saiba, mas não tem tanto conhecimento, mas existem alimentos que a gente muitas vezes joga no lixo e que são, assim, maravilhosos para evitar essas doenças, Isso né? mesmo, Vamos falar um pouquinho Dani. sobre isso. O que são os alimentos funcionais? Você explicou no primeiro bloco pouquinho, mas vamos aprofundar mais. Bom, vou falar sobre a origem, né, dos alimentos funcionais. Teve a origem na década de 80, lá no Japão, e foi por causa do benefício daquele alimento. Então, devido ao benefício, colocaram alimentos funcionais. Por que o nome funcional? Além de fazer a função básica de nutrir com macro e micronutrientes, ele vai fornecer benefício fisiológico, metabólico e também para a saúde. Então, benefício para a saúde de modo geral. Quais são esses? Tem uma lista enorme, cada vez mais aumentam, né, essa lista, por conta da quantidade de substâncias bioativas presentes além de substâncias, fibras também, o probiótico, que são as bactérias benéficas para a saúde do nosso intestino. Então, várias coisas que a gente pode estar incluindo. E o que você falou de jogar o alimento no lixo, a casca, então a casca do maracujá é super importante. Fácil acesso, muita gente joga fora. Também tem a semente do jerimum. A semente do jerimum é riquíssima em zinco, selênio, magnésio para a saúde. O ZMA, né, o famoso ZMA que utiliza para o exercício, tem na semente do jerimum. Então, pode sim estar associando, vai auxiliar também para o colesterol, diabetes, entre outros por conta da fibra, é rica em pectina, uma fibra solúvel, que ela vai também diminuir, no caso, aumentar a saciedade. Vai gerar saciedade no paciente, que é uma fibra que aumenta, que faz um tipo, que a gente havia até falado sobre uma vez. Faz tipo uma mucilagem. Então, bota em água, vira uma gelatina. Olha que Então, legal. quando a gente consome, gera essa gelatina dentro do nosso estômago, expandindo. Então, por isso que dá mais saciedade, e com isso diminui a absorção de carboidratos, a glicose vai ser liberada para a corrente sanguínea aos poucos, e o colesterol vai ser reduzido por conta dos sais biliares. Então, vai ser excretado, auxiliando também na parte do colesterol. A alimentação faz milagre, né, muito. doutor? Inclusive, existe um alimento que é muito desperdiçado mesmo, na minha opinião, pessoal, é um dos mais desperdiçados, que é a casca da banana. A casca da banana tem propriedades magníficas como antibacteriana, antifúngica, previne candidíase de repetição, pode ser utilizado para candidíase de repetição, porque tem propriedades muito importantes, né? E as pessoas jogam realmente fora, como você falou, esses alimentos que a gente nunca considera que seja alimento, né? E em relação à fibra, realmente, a PECT é muito importante. Fibras solúveis em geral, como psyllium também, como a inulina, são fibras importantes para a saúde intestinal, não só para a saúde das bactérias intestinais, mas também, como você falou, em relação à diminuição da velocidade de absorção da glicose para o sangue. Sendo assim, você diminui também os picos daquele hormônio, da insulina, que faz com que você não tenha essa resistência à insulina a longo prazo. Isso. E falando sobre banana, também temos a banana verde, que a gente pode fazer um excelente prebiótico para a saúde do intestino também. Tá e fazer vendo, Bárbara? a biomassa da banana verde. Então, é super interessante. Você pode estar colocando nas sopas, uma vitamina. O sabor nem sente. Você não sente o sabor e dá volume. Então, é muito, muito bom e gera muita saciedade. Olha, mandar um beijo pra Bárbara, que tá aqui, noiva do doutor Rafael, diz que é viciada, né, doutor? Ela Banana gosta, verde. ela sim. Ela Ah, que usa coisa muito esses boa. alimentos funcionais. Ela é fã Tem disso. uma palma lá em casa, eu vou dar uma provada. Doutora, fala um pouquinho sobre como evitar doenças cardiovasculares. Eu soube que os alimentos funcionais são extraordinários para isso. Isso. Além do que o médico falou, também temos alguns alimentos como o azeite de oliva extra virgem. O azeite realmente, né, o extraído da oliveira, sem ser esterificado e sem ser com mistura de outros compostos, de outros óleos. Então, 100% azeite. Então, ele vai estar auxiliando no aumento do HDL, que é um colesterol melhor, certo? E redução do LDL. No entanto, hoje já tem novos estudos que não é 100%, porque tem vários tipos de LDL, HDL. E a gente também está estudando, analisando a partir dos exames bioquímicos do paciente, como está a polipoproteína A,
a B, a E, também é importante para estar associando. Agora, esses alimentos funcionais, eles podem ser consumidos sem problema nenhum, constantemente, ou realmente vocês têm que passar uma quantidade, digamos assim? É individualizado. É individualizado. É individualizado, até porque alguns podem piorar a constipação. Por exemplo, muitas pessoas acham que por comer alimentos ricos em fibras, grãos, não pode beber, não bebe água. Então, não beber água vai piorar a situação intestinal. Então, aquela fibra vai ficar mais consistente e mais presa no intestino. Tem que realmente tomar mais água, aumentar o aporte hídrico para a eliminação do bolo fecal. O ideal é o controle primeiro inicial, né, da desbiose intestinal. Assim que você controlar bem a desbiose intestinal através de enzimas digestivas, através de probióticos, ou melhor, de simbióticos, que é a associação dos prebióticos e probióticos, você vai introduzindo essas fibras solúveis, tá, de uma maneira mais individualizada, e lembrando realmente que a água é muito importante, né? Só para você produzir saliva no dia, você tem que beber 1,5 litro de água por dia. Então, imagine só como as pessoas deixam de beber algo que é tão importante e fundamental. Até porque na saliva existe um protetor, um antibacteriano, que vai cuidar com que essas bactérias que a gente vai ingerir em geral na alimentação, não entrem para o estômago, e as que conseguem passar pelo ácido, não entrem no intestino, causando piora da desbiose intestinal. Então, a água é muito importante, realmente. Olha aí, gente, vamos tomar bastante água, né? Agora terminando aqui o nosso programa Vivendo Bem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito bacana, queria passar a tarde inteira, né? Mas nossa programação tem que continuar, viu? Muito obrigada, doutor Rafael Coelho, por ter vindo. É um prazer sempre estar aqui, pode convidar mais vezes, eu venho. Quer deixar um contato? O Instagram dele é @RafaelCoelhoMed, tá aí embaixo, passou durante o programa para vocês acessarem, aperrear ele lá no Instagram. E o contato do consultório é 81-DDD 34270892, tá? Tá aí para vocês. Doutor Israel Tafnis, que veio diretamente de Caruaru, né, aqui para o nosso programa. Beijo para todo mundo que está assistindo, viu, em Caruaru. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Dani. Sempre é um prazer enorme estar aqui com você, dividindo, falando sobre alimentos, que é algo que eu realmente amo de paixão. E o meu contato, eu atendo aqui em Caruaru e atendo aqui em Recife. Então, é só entrar em contato no 99702-1923 e o Instagram é Nutri_Israel Tafnis. Passou aqui embaixo também para vocês. Vou marcar uma pauta com vocês para a gente falar de emagrecimento. Vai ser muito bacana, perca de peso, para todo mundo que está em casa querendo ficar fitness, né? Beijo para você que está aí, viu? Um final de semana abençoado. A gente se vê sábado que vem, de 2 horas, um encontro marcado comigo aqui, tá? Beijo, TV Nova em todo lugar.